Fala galera do canal Planeta Pré-Histórico, que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a família de dinossauros Spinosauridae. Quando surgiram, o que comiam e como se comportavam. O primeiro espinosaurídeo que já existiu foi o Ostafricasaurus. Ele viveu no final do período Jurássico. Viveu no que hoje é a África. Seus restos são muito fragmentários e não tem nem um fóssil de seu crânio descoberto. Então, não dá para saber se o crânio dele era mais parecido com o dos espinossauros mais evoluídos ou se era um crânio mais alto como dos outros dinossauros carnívoros. Lembrando que Spinosauridae é uma família que faz parte de Megalosauroidea. Então podia ser que o crânio do Ostafricasauro fosse mais parecido com o de um megalossauro do que de um espinossauro, ou alguma coisa intermediária. Nem tão fino como o do espinossauro, mas nem tão grosso quanto de um megalossauro. Ostafricasauro mediu 8 metros de comprimento em média, talvez um pouco mais. Ainda não está claro se ele se alimentava exclusivamente de peixes, como os espinosaurídeos posteriores, ou se também recorria a comer carcaças de dinossauros mortos, ou se até mesmo caçava. Já os espinosaurídeos posteriores surgiram em diferentes períodos do Cretáceo, como por exemplo o Baryonyx, do Cretáceo inicial. Foram achados restos de peixe no seu estômago. O Baryonyx é o espinosaurídeo mais completo já descoberto, sendo que a maioria dos outros dinossauros dessa família tem restos fragmentários. O Baryonyx tem um esqueleto bem completo. Mas além de apenas peixes, foi achado no estômago de um Baryonyx os restos de um jovem Iguanodon. Isso pode indicar que o Baryonyx possa ter caçado um jovem Iguanodon ou encontrado a carcaça já morta. As circunstâncias em que ele comeu o animal são desconhecidas. Pelos restos de peixe e de dinossauros encontrados no estômago de Baryonyx, é possível inferir que ele era um predador generalista, como os crocodilos modernos. Ele media cerca de 8,5 metros a 9 metros de comprimento, maior que o Ostafricasauro, mas nem tão grande quanto os espinosaurídeos posteriores que eu vou falar. Siamosaurus viveu também no Cretáceo inferior, no que hoje é a Ásia. Ele tinha o mesmo comprimento do Baryonyx, mas acredita-se que ele fosse mais próximo do espinossauro do que do Baryonyx, estando na subfamília Spinosaurinae, enquanto o Baryonyx estava na sua própria subfamília Baryonychinae. Agora damos um salto para o final do Cretáceo, onde vemos vários espinosaurídeos grandes surgirem, tais como Suchomimo. Suchomimo não era grande como o espinossauro, mas acredita-se que ele fosse mais terrestre do que este, podendo ser mais ágil em terra. O crânio de Suchomimo era mais grosso do que o do espinossauro comparativamente, podendo indicar que ele teria uma mordida um pouco mais forte se ambos tivessem o mesmo tamanho. Mas como o espinossauro é bem maior que Sucho, ainda assim, Spino deve ter uma mordida maior. Seu nome significa imitador de crocodilo, devido aos seus hábitos semiaquáticos, mas também como um predador generalista. O holotipo descoberto de Suchomimus
era um indivíduo subadulto, não totalmente crescido, talvez um juvenil, e o holotipo foi estimado em 11 metros de comprimento e um peso de 4 toneladas. Talvez o adulto Sushomimo ficasse maior. Espinossauro, o dinossauro carnívoro mais comprido que já existiu, o ápice evolutivo dos espinossaurídeos. Um animal de 15 metros de comprimento, 8 toneladas de peso, que não teria muito para se preocupar. Provavelmente o mais especializado da família Spinosauridae, ele se alimentava mais de peixes, apesar de terem sido encontrados restos de pterossauros em seu estômago. Também não se sabe a circunstância em que ele comeu os dinossauros. Errei aqui. Os pterossauros não são dinossauros, ok? Eu acabei falando bobagem. Mas ok, já corrigi aqui o meu erro. O espinossauro vivia em rios e lagos, ou talvez até se deslocasse para o mar. Como ele se alimentava mais de peixes, ele não tinha competição direta com o terror africano, Carcharodontosauro. Porém, se o Carcharodontossauro decidisse caçar o espinossauro poderia se dar mal em terra. Mas na água, o espinossauro mataria o Carcharodontossauro. O espinossauro também conviveu com grandes crocodilos, chamados sarcossucos, os famosos crocodilos imperadores. Provavelmente com estes crocodilos o espinossauro competiu, mas o espinossauro venceu eles na maioria das vezes, sendo que um sarcossucus mede cerca de 9 metros. E o espino mede 2 vezes mais que isso. O espinossauro provavelmente matou crocodilos imperadores com facilidade. Provavelmente o espinossauro alternava entre comer peixes, comer pterossauros e comer sarcossucos. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa família. O Ostafricasauro, um dinossauro pouco conhecido, o primeiro espinossauro, quase ninguém conhece ele. E vocês podem ver por aí que a família começou antes do Cretáceo. E até a próxima.